E a série de mensagens é Finanças Biblicamente Saudável, né? O tema que nós estamos compartilhando no decorrer desse mês de agosto. No primeiro domingo, dia 3 de agosto, nós falamos aqui sobre o tema Desenrole as suas finanças. Já está no nosso canal lá editado, você pode assistir essa mensagem. No dia 10, na semana passada, nós ministramos sobre o tema Lidere as suas finanças. Foi o tema que nós ministramos semana passada e também compartilhamos no decorrer da semana no nosso devocional matinal. E hoje eu quero compartilhar com vocês um tema muito importante. Põe para mim o próximo slide, por favor. Não, mas o próximo ainda. Esse aí, ó. O tema de hoje é esse: cuidado com mamon. Fala para o teu irmão, cuidado com mamon. Cuidado com mamon. Volta para o versículo anterior. A palavra de Deus diz para nós em Lucas capítulo 12, o verso 15, esse versículo que é o tema dessa série de mensagens. Você abre aí na sua Bíblia também para você marcar esse versículo, tá bom? Marca aí na sua Bíblia, né? E se você abrindo ela, se coloca em pé na presença do Senhor aí também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o versículo tema da mensagem, Lucas capítulo 12, verso 15, que diz assim: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida das pessoas não consiste na abundância de bens que ela tem. Olha que forte, irmãos. Fala para o teu irmão assim: sua vida não consiste naquilo que você possui. Não consiste naquilo que você possui. Eu queria que você voltasse aí a sua Bíblia para o Evangelho de Mateus, capítulo 6, o verso 24. Aleluia! Evangelho de Mateus, capítulo 6, o verso de número 24. Amém, igreja? Olha o que diz aí em Mateus 6, 24. Palavras do Senhor Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em outras versões vai estar escrito riqueza. Quem na Bíblia aí está escrito riqueza? E quem na Bíblia está escrito mamon aí? Algumas, Então, depois a gente explica esse termo para vocês, amém? Feche os teus olhos. Senhor, lemos a Tua palavra e pedimos que o Senhor manifeste hoje do Teu conhecimento, da Tua sabedoria sobre a vida de cada um que está aqui, ó Pai. Sobre a família, sobre o lar. Que a Tua palavra venha como instrumento de luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Que possamos sair daqui hoje, Senhor, transformados pela Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, gente boa. Pode deixar esse versículo na tela mesmo? Glória a Deus. Então, a gente está numa jornada aqui, falando a respeito de finanças biblicamente saudável, né? Porque finanças é espiritual também. Sabia disso? Porque, na verdade, o Senhor quer que nós possamos ter vida e vida plena, né? Uma vida plena, ela consiste em ter uma vida boa, saudável fisicamente, mentalmente, financeiramente. O Senhor quer trazer para nós essa vida plena, sabe? Essa vida boa de se viver, tá bom? Sabia? Fala para o teu irmão, o Senhor quer que você viva bem. O Senhor quer que você viva bem. O Senhor quer que você tenha uma vida plena. E para isso nós temos que ter o controle, o domínio. Nós temos que ter a harmonia em todas as áreas da nossa vida. Você conhece alguém que não tem paz interior? Conhece alguém que vive angustiado, pesado, porque às vezes dentro do lar há uma desarmonia? O ambiente de desarmonia tira a paz da gente.
Às vezes eu estou falando no relacionamento interpessoal dentro de casa, às vezes o ambiente de desarmonia na saúde. Quando a gente passa por alguma enfermidade, por alguma doença, a gente não fica mais pesado, mais preocupado? Sim ou não? Sim, né, gente? E financeiramente, como é que fica? Quando a gente passa pelos perrengues da vida, pelos momentos de dificuldade que todos nós estamos sujeitos a passar, não é complicado também? Às vezes está desempregado há muito tempo, não consegue se recolocar no mercado, as contas começam a vir. Se você é responsável na sua casa pelo sustento, o peso é maior ainda. Como vai ser? Como eu vou pagar essa conta amanhã? Como eu vou conseguir pagar o aluguel? Como eu vou conseguir pagar a parcela do carro? E às vezes atrasa, e às vezes acaba virando uma bola de neve, e aí as cobranças vêm e a gente se sente mal. Sim ou não? Sim, né, gente? Isso acontece quando as finanças elas atacam a nossa vida, tira a paz e a harmonia. E aí você não consegue também adorar a Deus em plenitude, porque você está pensando em outras coisas. Quantas vezes a pessoa chega na igreja, Deus quer falar com a pessoa, Deus está querendo falar, mas o problema, a dificuldade está falando mais alto na mente. O que vai acontecer amanhã? O que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha família? E agora eu não tenho condição, como que eu vou pagar isso e aquilo? E aquilo vai tirando a paz, aquilo vai tirando a paz. Por isso, nessa série de mensagens que nós estamos fazendo no mês de agosto, o tema é finanças biblicamente saudável. É importante, irmãos, que a gente entenda uma coisa, o que Jesus diz em Lucas 12:15, volta para o primeiro versículo ali em cima, Lucas 12:15, Jesus fala assim: tenham cuidado, não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. A gente não pode, como cristão, veja bem, eu não estou falando para você que é errado você ter. Imagine, você pode ter uma boa casa, um bom carro, você pode ter milhões investidos, você pode ser uma pessoa rica, glória a Deus por isso. O que não pode? A gente não pode deixar que o dinheiro nos domine. Nós não podemos deixar que a avareza nos domine. Nós não podemos deixar que a nossa vida ela seja condicionada àquilo que nós possuímos. Se eu tiver um carro, se eu tiver uma chácara, se eu tiver uma casa, se eu tiver aquele emprego, daí eu vou ser feliz. Já ouviu pessoas falando assim? Ela está condicionando a alegria, a paz, a felicidade, a plenitude da vida dela, aquilo que ela possui. E ela nem está percebendo que ela está tirando do coração dela, está tirando do coração dela Jesus Cristo e está colocando no trono do coração dela os bens, aquilo que ela possui. Aí Jesus faz esse alerta em Lucas 12:15. Tenham cuidado, não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O diabo, o capiroto, o Satanás, sabe o que ele quer? Ele quer que nós tiremos Jesus do trono do nosso coração. É isso que ele quer. O diabo, ele queria a glória toda para ele. Ele estava lá no céu, ele se chamava Lúcifer, era um anjo de luz, e um dia lá no céu ele falou assim: não, Deus está recebendo muita glória, e eu sou um anjo muito poderoso, eu domino aqui sobre vários anjos, eu acho que eu posso ter um pouco de glória para mim. E Deus não divide a glória dele com ninguém, amém? Toda a honra, toda a glória e todo louvor pertence ao Senhor Jesus, amém? Aí quando esse desejo, essa vaidade, essa vontade de tomar o trono de Deus veio no coração de Lúcifer, o Senhor se levantou e falou: é isso que você quer? Sai aqui da minha presença, sai da minha glória, você perde a sua graça e a sua beleza, porque tudo que você tem, e não é que Lúcifer não tinha nada, Lúcifer era um anjo de luz, ele era um anjo belíssimo, ele era um anjo que tinha autoridade ali no céu,
Mas quando ele não se contenta com aquilo que Deus deu e quer mais ainda, o Senhor fala, então você não vai ter nada. E ele é lançado aqui na terra e ele perde a glória de Deus e de anjo de luz, ele se torna no príncipe das trevas, no Satanás, no capiroto, no demônio, na besta. E ele age aqui na terra contra a nossa vida, querendo que nós tomemos a mesma atitude que ele, que nós tiremos Deus do trono e coloquemos outras coisas no trono do nosso coração. Essa é uma estratégia de Satanás. E sabe de uma coisa? Ele tem obtido muito êxito, principalmente quando o assunto é finanças. Poder, finanças, sabe? Isso atrai. Você vê hoje as pessoas querendo se tornar influencers, né? Porque eu tenho muitos seguidores, mas o porquê ter? Porque daí eu vou ser grande naquele ambiente, naquele local. Sabe, a pergunta que eu faço para vocês hoje é: quem governa as decisões da sua vida? É Deus ou é o dinheiro? Quem governa as decisões que você tem tomado? Essa é uma pergunta que o crente tem que fazer constantemente. E eu tenho que dizer para vocês uma coisa: eu, como pastor dessa comunidade de fé, eu preciso fazer esta pergunta constantemente. Quem está governando? É Deus ou é o dinheiro? Jesus foi direto quando ele fala, põe para mim o versículo de Mateus 6:24 novamente. Nesse versículo, olha, Jesus fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e há de amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas. Não pode servir a Deus e as riquezas. Jesus foi direto, não existe neutralidade. Ou Deus ocupa o trono do teu coração, ou o dinheiro vai ocupar o trono do teu coração. Quem que está dominando as suas decisões? Quem que está dominando a sua maneira de agir, a forma que você, o porquê que você está querendo alcançar ou ter aquilo? É errado eu querer ter dinheiro, é errado eu querer mais? Não é errado. Só mensure quais são as motivações para você querer. Eu quero ser um médico, e eu quero ser um médico porque médico ganha muito bem. Já ouviu gente falar assim? Quero ser um médico porque médico ganha muito bem. Ele está procurando uma profissão certa, mas com um motivo errado. Não é verdade? Por quê? Ele deveria falar: eu quero ser médico porque eu vou aprender muito e vou poder ajudar muitas vidas, vou poder salvar muitas pessoas. E a consequência é que eu vou ganhar muito bem também. Glória a Deus. Mas se eu não ganhar muito bem, eu continuarei exercendo essa bondade que Deus coloca no meu coração. Vocês entendem que faz uma diferença? E é assim para todas as coisas da nossa vida. Eu quero ser um influencer, eu quero ser um TikToker, alguma coisa. Mas por que você quer ser? Não, porque se eu for, vai cair muito dinheiro na minha conta. Os views que eu vou ter. Peraí, a motivação está errada, principalmente se é cristão. Não posso querer por causa do dinheiro, eu tenho que querer porque se eu tiver um grande alcance, eu vou poder levar a palavra de Deus para mais pessoas e mais pessoas serão transformadas. Então, o que motiva o nosso coração naquilo que nós fazemos? Eu quero ter a minha empresa, eu quero ter o meu negócio e quero ser rico. Por que você quer ser rico? Essa é a pergunta. O dinheiro sem propósito gera desgraça. O dinheiro sem propósito gera desgraça. O Senhor Jesus fala assim: olha, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Pedem para a sua própria vaidade, para o seu benefício próprio. Então nós precisamos colocar o dinheiro no lugar dele. O dinheiro jamais pode tomar o lugar de Deus no nosso coração. Jesus é categórico com isso. Jesus, ele fala sobre isso. E hoje a gente vai refletir sobre o perigo de Mamon.
Mamon, e como podemos nos proteger da influência dele. No texto que você leu, que nós lemos ali, eu coloquei uma outra versão onde está escrito Mamon, mas em algumas versões vai estar escrito riqueza. Vai estar escrito riqueza. Por quê? Porque a palavra original ali no grego, ela pode ser traduzida por riqueza também. Vou começar só para explicar esse versículo para vocês. O princípio de servir a dois senhores, que é o que está falando nesse versículo, é impossível. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir. A palavra servir que está aí, olha, ninguém pode servir. É a palavra duoleno, né, que está no grego, que significa ser escravo, obedecer, submeter. Você não pode ser escravo, você não pode obedecer, você não pode se submeter a dois senhores. Porque ou você vai agradar um e aborrecer a outro, ou vai agradar a outro e aborrecer a um. Não dá para agradar todo mundo. Então esse princípio serve para a nossa vida. Eu vou fazer... Cadê os casados aí? Levanta a mão os casados. Muito bem. Os homens casados, levante a mão. Vou fazer essa pergunta para você. Sua esposa pode ter dois maridos? Sim ou não? Não. Por quê? Porque ela é sua esposa. Não é? Você vai dividir ela com outro? Deixa eu fazer uma pergunta para as esposas que estão aqui. Seu marido pode ter duas esposas? Sim ou não? As mulheres são mais... Por quê? Porque esse princípio de servir a dois senhores nunca dá certo. Entendeu? Porque no casamento eu tenho que me dedicar à minha esposa. E a minha esposa tem que se dedicar a mim. Então, eu sou submisso a ela e ela é submissa a mim. Nós estamos na mesma missão, no mesmo projeto, no mesmo propósito. E quando nós caminhamos juntos no mesmo propósito, nós somos felizes. Amém? Agora, o que você vê às vezes no casamento? O casal não estão no mesmo propósito, cada um quer uma coisa. E aí começa o adultério, um indo para um lado, outro indo para o outro, achando outros senhores para a sua vida, e começa uma desgraça. Bom, a palavra Senhor que está ali também, ela tem que ser muito bem explicada para nós. Primeiro, servir, você sabe que significa ser escravo, obedecer e submeter. Mas a palavra Senhor, ninguém pode servir a dois senhores. Esses senhores aí, ela significa Curios, é alguém que tem autoridade e controle sobre nós. Ninguém pode servir a dois senhores. Quem é esse senhor? É alguém que tem autoridade e controle sobre nós. E deixa eu dizer algo muito importante. Aí os maridos vão entender por que eu falei, você pode ter duas esposas? Não pode, vai ter duas mandando em você? Não dá certo, né? Brincadeira, gente. Mas essa palavra Senhor, ela é tão forte porque ela é aplicada a Deus. Essa palavra Curios aí, ela é aplicada a Deus. Deus é Senhor e nós somos servos de Deus. Então nós somos escravos, nos submetemos a Deus e estamos dispostos a obedecê-lo em todo o tempo. Sim ou não? Sim, porque Deus é o nosso Senhor. Agora, se eu tiver um outro senhor, alguém que exerça autoridade e controle sobre mim, eu vou ter que ser escravo e obedecer e submeter a esse outro senhor. Aí, o Senhor Jesus, ele vem dizendo para nós, olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar a outro, há de se dedicar a um e a desprezar a outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. A palavra Mamon, ela pode ser traduzida como finanças, mas não é simplesmente finanças, é a personificação das finanças. Personificação é quando você dá atributos humanos a uma coisa inanimada, a uma coisa que não tem função assim, normal. Você fala assim, olha, imagine que de manhã você acordou e você falou assim, hoje eu acordei
e eu olhei para os céus e o sol sorriu para mim. O sol sorriu? Não, mas é uma força de expressão. Você deu uma personalidade para o sol, que não existe. Ele não sorri, ele apenas está lá brilhando. Quando nós falamos de Mamon, Mamon é a personificação do dinheiro. Quando atribui a ele qualidades ou formas que ele não tem, autoridade que ele não precisa ter. Jesus é a única vez que Jesus compara, nem para o diabo Jesus fala isso, mas para o dinheiro ele fala. Para o dinheiro ele fala, para as finanças ali ele fala. Ele fala assim, olha, as finanças elas se personificam em um Deus. E as pessoas começam a adorar as finanças. Começam a ter a ter o dinheiro como senhor da sua vida. Como o dominador da sua vida. E aí que mora o perigo. Jesus mostra que não há como equilibrar, cedo ou tarde, um dos senhores o dominará. Não dá para você falar, eu sirvo a Deus e eu sirvo as finanças. Eu sirvo a Deus, mas o objetivo da minha vida maior de tudo é ser rico, milionário. Não, o maior objetivo da minha vida é agradar a Deus. E se Ele me tornar um homem rico, para que eu possa fazer isso, glória ao nome dEle. Estão entendendo? Não dá para você colocar ali a sua submissão diante de dois senhores. O dinheiro, ele não é mau, gente. Ele não é mau. E ele também não é bom. Dinheiro não é mau e não é bom, ele é dinheiro. Só isso. Ele é dinheiro. Ele é necessário para a nossa vida, né? Todos nós precisamos ter dinheiro para comprar, pagar a conta, pagar a luz, comprar alimento. Mas isso não torna ele bom ou mal. É o uso dele é que nós podemos fazer coisas boas ou más. O dinheiro não é mal em si, mas quando ele recebe a devoção, ele recebe ali a personificação de um Deus. E aí ele se torna um ídolo, um rival do nosso Senhor. Estão entendendo, gente? Estão entendendo? Por isso que a gente tem que tomar cuidado demais com o Mamon, o Deus das finanças. Ele existe, ele é uma entidade espiritual que está aqui? Não, refere-se às finanças. Agora o problema está quando nós damos as finanças ao dinheiro, uma personificação que ele não tem, e damos a ele uma autoridade que ele não tem, e ele começa a exercer um senhorio sobre a nossa vida, e aí nós desagradamos a Deus. Deu para entender, gente? Deu para entender? O perigo de Mamon é que ele escraviza e ele ilude. O dinheiro escraviza e ilude. Mamon no aramaico significa riqueza personificada como um senhor que disputa a lealdade do coração. Mamon, no aramaico significa a riqueza personificada, que ela disputa ali a lealdade do coração. Lucas capítulo 12, a partir do verso 16, tem um exemplo muito claro disso. Eu vou ler para vocês, eu acho que não tem nos slides. Lucas capítulo 12, o verso 16, diz assim, 16 ao 21. O verso 15 é o que nós já lemos, né? Tenham cuidado, não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Quando ele começou a pensar: o que eu farei? Pois não tenho mais aonde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, eu destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida.
Mas Deus lhe disse, o que Deus disse? Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim, o que ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico, assim é com aquele que ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Essa é uma parábola que Jesus fala para nós, nos dá esse entendimento, falando a respeito dessa personificação. Logo depois, ele fala ali que você não pode ter a vida pautada nos bens, porque a vida não tem a ver com a quantidade de bens que você tem, e ele explica para nós contando essa parábola, falando para nós essa verdade. Ele achava que a sua alma estaria seguro porque tinha muitos bens. Essa era a ideia do homem. É interessante que ele fala assim: olha, eu tenho muitos bens, eu tenho carros, tenho casas, eu tenho uma conta recheada, eu tenho vários investimentos, porque ele tinha lá os silos e os celeiros deles estavam cheios de trigo, estavam cheios de sementes, e isso lhe dava uma garantia para uma vida boa e próspera financeiramente. Aí ele chegou e falou assim: eu já tenho tudo isso, agora eu posso falar para minha alma assim: calma, descanse, aproveite a vida. Por quê? Porque você está seguro com a quantidade de riqueza que você tem. Louco. Deixa eu dizer uma coisa para você hoje. Se você não está seguro com Jesus Cristo, não é o dinheiro que vai te dar segurança. Se você não está seguro com Deus do teu lado, não é as finanças que vão transformar a tua vida. A minha fé, a nossa fé, ela tem que estar arraigada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixe que Mamon tome o lugar de Deus na sua vida. Não dê para o diabo, não dê para as finanças, não dê para o dinheiro uma autoridade que ele não merece. Não dê. Eu quero ser feliz, eu quero ter paz. Pede para Jesus. O Senhor é o meu socorro, Ele é o meu auxílio, socorro bem presente na hora da angústia. É Ele que me dá a paz que excede todo entendimento. O Senhor Jesus diz assim: a minha paz eu te dou, não como o mundo. A paz que o mundo dá é essa. Se você tiver finanças, se você tiver muito dinheiro, se você tiver milionário, você vai estar em paz. Não vai não. Louco. Paz verdadeira tem aquele que tem Jesus. Se acabar minha vida hoje, aconteceu, estourou uma veinha na cabeça, morreu, eu vou estar na glória? Vou, glória a Deus, alcancei meu objetivo. Meu alvo é Cristo, o teu alvo tem que ser Cristo. Veja bem, não estou dizendo que você não precisa buscar ter no seu coração o desejo de crescer financeiramente, de ser um grande empresário, de ser um grande empreendedor, uma grande empreendedora, de ter grandes negócios. Claro que você pode ter isso, gente. E ore e fala: Senhor, que o Senhor me dê a graça de alcançar lugares altos, porque o lugar mais alto que eu estiver, ainda assim lá eu estarei de joelho aos teus pés, glorificando o teu nome e te exaltando, Você pode ter, o que não pode acontecer é você deixar que aquilo que você tem te tenha, te domine. É muito perigoso. Aquele homem, ele planejou construir mais celeiros, só que ele não planejou a eternidade dele. A nossa vida, ela não acaba quando nós morremos. Quando nós morremos, sabe o que acaba? Acabou o dinheiro, acabou a fama, acabou os likes, acabou os views, isso acaba. Mas a nossa alma, o nosso espírito permanece diante de Deus. E eu espero que permaneça diante de Deus, porque se não estiver diante de Deus, vai estar diante de quem? Do diabo. Do diabo, gente. Tenham cuidado, não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. O problema não é possuir, mas ser possuído pelo dinheiro. Quero falar com vocês alguns princípios hoje, para que a gente possa vencer a Mamon, nos proteger contra os ataques
de Mamon. Vocês entenderam que Mamon, embora ele não é uma entidade física e espiritual que existe? Mamon é a personificação do dinheiro. Nós é que criamos Mamon. O diabo ele só vai soprando no ouvido das pessoas, falando assim, olha, você tem que ficar rico, você tem que fazer isso, você tem que jogar lá no tigrinho, porque você vai ganhar muito dinheiro, você tem que jogar lá nas bets, fazer aposta que você vai ganhar muito dinheiro, você tem que fazer aquilo e aquilo. O diabo fica jogando, e quando você dá ouvido para ele, você personifica e fala, não, é verdade, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, e aí você personifica ali uma entidade chamada Mamon. Você personificou nas riquezas a solução da tua vida, e não em Cristo Jesus. Estão entendendo? Como que a gente pode se proteger disso? Coloca para mim, primeiro slide, o slide aí. Primeiro, como se proteger dos ataques de Mamon? Entregue suas finanças ao senhorio de Cristo. Entregue suas finanças ao senhorio de Cristo. Olha o que diz em Colossenses, capítulo 1, verso 17. Colossenses 1, 17, põe na tela, por favor. Está aí o próximo slide. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Tudo subsiste. Então, quantas coisas foram criadas por Deus? Todas. Todas as coisas foram criadas por Ele. E por que as coisas foram criadas por Deus? Para ser dele. E é nele que todas as coisas subsistem. Quando eu coloco as minhas finanças ao senhorio de Cristo, eu estou falando assim, Senhor, tenho trabalhado, tenho me esforçado, tenho investido, tenho administrado bem, e eu estou colocando, e tudo isso eu tenho feito para a glória do Teu nome. É o Senhor o dono da minha vida. Eu creio, Senhor, que tudo o que eu possuo, tudo o que eu tenho, é o Senhor quem me deu. Amém? É o Senhor quem me deu. Veio de Ti e volta para Ti. Em todas as coisas que eu possuo, elas subsistem, elas conseguem existir porque o Senhor está dando sustento. Então eu entrego aquilo que eu tenho nas mãos do Senhor. Eu entrego aquilo que eu tenho nas mãos do Senhor. Eu entrego o senhorio das minhas finanças na mão de Cristo. Reconheça que tudo pertence a Deus. Nós já falamos disso na semana passada. Tudo pertence a Deus. Olha para o teu irmão e fala assim, tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Deixa eu dizer algo muito importante para vocês assim. Nessa vida, tudo passa. Tudo passa. A única coisa que não passa são as palavras do Senhor. Amém? Tive uma experiência, eu trabalhava no banco e eu ganhava muito bem no banco. Graças a Deus. Peguei um tempo muito bom e ganhava muito bem no banco, na financeira que a gente trabalhava. E aí, caía o pagamento, as comissões, tudo. Aí a gente olhava para o extrato, né? Eu falava para a Dani assim, tá vendo? Olha quanto caiu esse mês. Bênção, né? Mas vai passar. Vai passar. Porque na vida tudo passa. Se você está ganhando muito bem e você acha que a sua vida está resolvida porque você está ganhando muito bem, saiba que vai passar. A sua vida tem que estar resolvida porque você tem a sua fé em Jesus Cristo. Amém? Porque se você tem a sua fé em Jesus Cristo, mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, você não vai temer a mal nenhum. Porque o Senhor está com você. Isso faz a diferença. Vai passar. Assim como o montante das finanças passam, as dificuldades também passam. A miséria, a escassez, ela passa. Deserto é um lugar de passagem. Se eu pertenço ao Senhor Jesus, Jesus nunca falou que a gente não ia passar pelo deserto. Se eu pertenço ao Senhor Jesus, eu vou passar por momentos difíceis, mas eu vou passar. É passagem. Amém? A minha fé não pode estar
pautada naquilo que eu estou passando, naquilo que eu possuo. A nossa fé tem que estar no Senhor Jesus. Por quê? Porque todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, e antes de todas as coisas, é nele que tudo subsiste. Amém? Amém? Então entregue tudo que você possui, entregue as suas finanças ao senhorio de Cristo. O segundo princípio que eu quero falar com vocês nesta noite, que é muito importante, põe para nós o próximo slide. Ore constantemente por suas finanças. Não é para você orar para ela, acender uma vela pelas suas finanças, é para você orar a Deus, para que as finanças suas estejam equilibradas, estejam nas mãos do Senhor. Ore. Senhor, esse princípio da oração, ele serve para todas as áreas da nossa vida. Ore constantemente pela tua família, ore constantemente pela tua saúde, ore constantemente pela tua igreja, ore constantemente pelo teu ministério, mas dentro do tema que nós estamos nesse mês, ore constantemente pelas tuas finanças. Dobra teu joelho e ora. Quando a gente tem que parar, gente, a gente acaba se tornando muito mecânico nas nossas orações. A gente começa a criar uma rotina de oração em que a gente ora sempre pelas mesmas coisas, né? Faz aquela oração que se torna uma reza até, sabe? Uma repetição de palavras. Não, oração é falar com Deus, e você precisa falar com Deus aquilo que está acontecendo na tua vida, quais são os desafios que você tem, as dificuldades que você tem, as alegrias que você tem. Ore constantemente e fale: Senhor, eu quero colocar diante de Ti a minha vida financeira, as finanças da minha casa e da minha família. Senhor, eu não quero ser dominado por mamon, eu não quero que as finanças dominem a minha vida, mas eu tenho que dizer para o Senhor: eu preciso de dinheiro para pagar as contas. Então me ajuda, Senhor, me dá graça, me dá sabedoria. Ore constantemente, coloca diante de Deus quais são as dificuldades, quais são os desafios. Senhor, abre a minha mente, que eu não seja dominado por isso, mas que eu possa dominar essa situação para a glória do Teu nome. Ore, coloca diante de Deus. Fale: Senhor, o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é o dono da minha casa, o Senhor é o dono da minha família. Senhor, a Tua palavra nos diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas eu estou passando por esse momento que eu estou vivendo um tempo de escassez. Cumpre a Tua palavra na minha vida. Eu creio que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Realiza isso, supre essa necessidade, me ajuda. Se porventura o problema está em mim, se eu estou agindo de maneira errada, se eu estou trabalhando de maneira errada, estou investindo de maneira errada, se eu não estou agindo corretamente, que o Senhor venha e me dê sabedoria e discernimento para que eu saiba o que eu preciso fazer. Mas ore constantemente ao Senhor. Ore constantemente. Olha o que a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 5, verso 16. Põe o versículo para mim, por favor. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aleluia. Deus ouve a oração. Deus ouve a tua oração. Não deixe para orar apenas aqui na igreja. Eu vou orar quando eu vou na igreja. Não, você tem que orar na sua casa, sabe? Fecha a porta do teu quarto, dobra teu joelho, rasga o teu coração conversando com Deus. Rasga o teu coração. Conta seus planos para Jesus. Conta quais são os desafios que você está enfrentando. Quais são as lutas que você está tendo. Senhor, eu estou rasgando o meu coração aqui. Eu estou me colocando diante de Ti hoje, porque eu preciso de uma resposta que venha dos céus, uma resposta que venha do trono da Tua glória, que mude e transforme a minha vida. Amém, irmãos? Então, ore constantemente. A oração alinha a nossa dependência. O dinheiro não é o nosso refúgio, Deus é. Amém? O dinheiro não é o nosso refúgio, Deus é. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. As pessoas não entendem, gente,
As pessoas não entendem a nossa fé. As pessoas vão dizer assim, às vezes o cara vai falar, você está passando por uma dificuldade, um problema muito difícil, e de repente alguém chega ali com uma provisão e dá na tua mão, mas você colocou diante de Deus. Você colocou diante de Deus, estou passando por esse problema financeiro, essa dificuldade, preciso de um milagre, de uma transformação. Aí Deus levanta uma pessoa lá que vai lá e de repente coloca um recurso na sua mão. Aí você pega aquele recurso e fala, puxa, glória a Deus, muito obrigado, foi o Senhor que te usou. Aquela pessoa, de repente, ela não é cristã, Deus usa quem Ele quiser, aquela pessoa pode olhar e falar assim, como que você está agradecendo a Deus? Fui eu que te dei, fui eu que fiz. O mundo não entende o sobrenatural de Deus, mas nós entendemos que todas as coisas pertencem a Deus e que nela tudo existe e subsiste. Então, se a pessoa veio e trouxe, foi porque Deus mandou, mesmo que ela não saiba disso. Mesmo que ela não saiba disso. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi uma vez, há muito tempo atrás, que tinha um programa de rádio, e lá as pessoas estavam conversando, né? E nesse programa de rádio levantaram, olha, a irmã Maria foi lá pedir oração, ela falou, ela é do círculo de oração, uma mulher de fé, mas ela está passando por necessidade, quem puder ajudar a irmã Maria, dar uma cesta básica para ela, ajudar, porque ela está passando por um momento muito difícil. E um satanista estava ouvindo o rádio e ouviu falando disso, daí ele falou, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma big de uma compra, e vou levar para essa irmã Maria. Ela fala que Deus ajuda ela, que tudo, mas na hora que eu entregar essa compra, eu vou falar, foi o diabo que mandou entregar para você. Foi o diabo que mandou entregar para você. O satanista pegou e falou assim, né? Porque ele queria envergonhar a irmã Maria. Aí ele pegou, encheu o carro dele, fez uma compra maravilhosa, e aí ele foi lá na casa da irmã Maria, né? Ele pegou o endereço na rádio, onde era, foi lá e levou a compra para ela. Chegou, dona Maria, tudo bem? Vim trazer uma compra para a senhora. Ela, glória a Deus, pode trazer. E aí foi descarregando, e ela foi dando glória a Deus, aleluia. Daí ele, viu, dona Maria, mas a senhora não quer saber quem que mandou entregar essa compra para a senhora? Aí ela olhou para ele e falou assim, não preciso saber. Quando Deus quer, Ele manda até o diabo, e o diabo obedece e entrega. Todas as coisas pertencem ao nosso Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Entendeu? Então ore, coloque diante de Deus. A oração do justo é poderosa, ela é eficaz. Aleluia. Terceiro princípio que eu quero compartilhar com vocês hoje. Terceiro princípio é: use armas espirituais em tempos de batalha. Use armas espirituais em tempos de batalha. Põe para mim o versículo Mateus 17, 21. Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Vocês são crentes no Senhor Jesus? Crente ora e jejua. Essas são armas espirituais. Mas eu quero usar aquela estratégia que eu vi o cara falando, que eu comprei. Pode usar as estratégias que você viu, que você assistiu, que tal. Mas não esqueça das suas armas espirituais. Oração e jejum fazem diferença no mundo. Fazem diferença no mundo. Quando Jesus falou essa frase, que essa espécie, e ele falava essa espécie de demônios só saem no jejum e na oração, Jesus estava no monte orando, e um pai levou o filho dele para os discípulos e falou, olha, meu filho, ele é possuído por demônios, e a hora que ele é tomado por demônios, ele se atira no chão, ele se lança no fogo, ele pula na água, eu não consigo controlá-lo. Aí eu trouxe ele aqui para os discípulos e falou para os discípulos, curem meu filho, orem para que ele seja curado, para que ele seja liberto desse demônio. E os discípulos oraram e não aconteceu nada com aquele menino. Aí Jesus desceu do monte, que Jesus estava orando, ele desce do monte, quando ele chega ali, os discípulos estão lá e aquele homem está lá com os discípulos, mas vocês não conseguiram, vocês não falaram que serve a Deus, tal. Aí Jesus perguntou, o que está acontecendo? E o homem contou para Jesus, trouxe meu filho aqui, ele é tomado por um espírito imundo que faz com que ele se jogue no fogo, na água, que se machuque. E eu trouxe para os seus discípulos, e os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Aí Jesus foi lá e falou, sai! E o capeta foi embora.
e libertou aquele menino, né, daquele espírito demoníaco que agia na vida dele. Aí então os discípulos ficaram ali: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Aí Jesus disse: esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Existem causas espirituais que afetam a nossa vida financeira. Existem causas espirituais que afetam a nossa vida. Por quê? Porque o diabo, ele quer que nós tiremos Jesus do trono do nosso coração e coloquemos qualquer outra coisa. Pode até ser as finanças. E aí ele começa a agir ao nosso derredor, e começa a agir de maneira que vem ali a miséria, vem ali a escassez, e você se torne dependente do dinheiro. E se você se torna dependente daquilo, aquilo é seu Senhor. Aquilo é seu Senhor. Então, existem certas espécies que a gente só tira no jejum e na oração. Vou dizer algo muito importante para você, irmãos. Melhor do que jejuar é ter jejuado. Não espere chegar o problema para você ter uma vida de oração e de jejum. Consagre semanalmente um jejum ao Senhor. O jejum não tem que ficar falando para todo mundo. É você e Deus. Hoje eu vou jejuar. Jejua e coloca ali as suas dificuldades. Senhor, eu estou de jejum hoje pelas minhas finanças, pela minha vida financeira, por aquilo que a gente está passando, pelo tempo que a gente está vivendo. Eu sei, Senhor, que o Senhor é poderoso, que todas as coisas, o Senhor tem o poder para realizar todas as coisas, e eu estou jejuando para que o Senhor me abençoe, me dê graça, me dê sabedoria, me mostre o que eu preciso fazer, qual é a solução que precisa ser tomada, quais as atitudes que eu tenho que ter. Tem coisas que são plenamente espirituais e só com o jejum e com a oração o Espírito vem e ele resolve esses problemas. Tem outras coisas que no jejum e oração Deus vai te dar clareza, discernimento para você tomar atitudes de fé que vão solucionar esse problema. Amém? Então, use armas espirituais no tempo de batalha. A ansiedade, o medo, a ganância são vencidos com disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais. Eu estou muito ansioso. Eu quero tanto. Realize disciplinas espirituais. Seja intencional. Pegue um tempo e fale assim: agora eu vou pegar esse tempo para orar. Sabe, da mesma maneira que você marca um médico para você ir, você não marca consulta? Você marca uma consulta e às vezes a consulta é lá 3 horas da tarde, não é? Aí o que você faz? Você sai do emprego, sai do trabalho, você para tudo porque você tem que fazer aquela consulta. Você se dedica àquele momento. As disciplinas espirituais exigem de nós uma dedicação também. Você tem que ser intencional. Não faça da oração quando der um tempo eu faço. Não. Fale assim: eu vou acordar mais cedo para orar. Eu vou acordar mais cedo para ler a Bíblia. Hoje eu vou jejuar. Amém? Você tem que ser intencional. Faça votos diante do Senhor. Hoje eu não vou entrar nas redes sociais. Eu não vou assistir televisão. Hoje eu quero apenas meditar nas coisas dos céus. Seja intencional e fale assim: hoje eu vou me esquivar disso. Se alimente com as coisas que vêm do céu. Estão entendendo, gente? Nós precisamos usar armas espirituais em tempos de batalha. A ansiedade, o medo e a ganância são vencidos com disciplinas espirituais. Quarto princípio que eu quero conversar com vocês hoje, para nós vencermos Mamon: preste conta da sua mordomia. Preste conta da sua mordomia. Lembra a semana passada que nós falamos que nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá? Tudo que nós temos, nós somos mordomos, somos administrador daquilo que não nos pertence, mas que pertence a Deus. Agora, Deus nos deu, Deus colocou na nossa mão para a gente cuidar. Agora eu preciso prestar conta. Eu preciso prestar conta. Mateus 25, 21, põe para mim o versículo, diz assim:
Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, eu te porei. Preste conta. Preste conta das suas finanças. Ah, mas para quem que eu vou prestar conta? Preste conta para o seu cônjuge. Seja intencional. Senta o casal e fala assim, olha, hoje nós vamos falar sobre as nossas finanças. O que a gente está fazendo com o nosso dinheiro? O que você fez com o seu pagamento? O que eu fiz com o meu pagamento? O que eu comprei? O que eu não comprei? Aonde eu investi? O que eu não investi? No que eu gastei? Do que a gente não gastou? Isso é uma prestação de conta. Isso tem que ser feito, gente. Isso é benéfico. Isso é benéfico. Preste conta daquilo que Deus colocou na sua mão. Preste conta. Ah, mas se eu for falar, e aí ela não vai gostar do jeito que eu fiz, ou ele não vai gostar do jeito que eu fiz. Ótimo. Ali vocês conversam e falam, vamos chegar num denominador comum. Quem sabe ele tem razão, ela tem razão. E aí você prestou conta, você coloca uma proteção sobre a sua vida. Amém? Nós temos que aprender a prestar conta. Aprender a prestar conta. Prestar conta não é você falar assim, olha, eu estou prestando conta porque estou prestando porque fulano de tal mandou. Eu presto conta porque eu sei que prestar conta é uma segurança. É uma segurança. Às vezes você está lutando sozinho nessa batalha de finanças na sua casa. Aí seus filhos pensam uma coisa, sua mulher pensa outra coisa, e você preocupado com essas coisas, mas nunca sentaram e nunca conversaram, nunca prestaram conta, nunca chegaram e falaram, olha, é isso que nós temos, é isso que nós precisamos, é essa dificuldade que eu tenho, é isso que nós estamos tentando melhorar. Prestar conta é um princípio que traz paz. Prestar conta é um princípio. Quem reconhece que os recursos vêm de Deus, vive com responsabilidade e fidelidade. Toda vez que nós prestamos conta, nós nos tornamos mais responsáveis por aquilo. Tá vendo? É isso que nós estamos fazendo. É dessa maneira que nós estamos fazendo. Preste contas da sua mordomia ao Senhor. Quinto e último princípio que eu quero falar para vocês hoje. Seja um doador guiado pelo Espírito Santo. Seja um doador guiado pelo Espírito Santo. Não seja um gastador. Não seja uma pessoa que simplesmente faz porque está fazendo. Não. Seja um doador guiado pelo Espírito Santo. Senhor, quem eu posso abençoar? Onde eu posso abençoar? O que eu posso estar fazendo? João capítulo 16, o verso 13, vai dizer assim: o Espírito da verdade os guiará em toda a verdade. O Espírito da verdade os guiará em toda a verdade. Seja um doador guiado pelo Espírito Santo. Pede para o Espírito Santo te guiar nos seus investimentos. Não onde eu devo investir. Nos negócios que você vai fazer. Senhor, esses negócios que nós vamos fazer agora, que eu quero fazer, é isso mesmo? O Senhor está aí nessa jogada, Espírito Santo me guia, me orienta, me capacita. Seja sensível a ouvir o sim e o não do Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo não vai colocar paz no teu coração. Eu não estou com paz de comprar esse carro, de comprar essa casa, de fazer esse investimento. Ouça a voz do Espírito Santo. O Senhor falou, colocou no teu coração, olha, eu quero que você oferte na vida daquele irmão que você viu lá. O Senhor colocou no teu coração, seja guiado pelo Espírito Santo, vai lá. Eu senti hoje de comprar uma cesta básica e levar. Faça isso. Eu senti hoje de ajudar. Eu me lembro de um testemunho, minha mãe que contou, nós tínhamos uma mercearia. Lá na nossa casa, nós tínhamos uma mercearia. E era uma mercearia de bairro, e lá nós vendíamos legumes também, frutas, algumas coisas. Tinha ali um pedaço de hortifruti, de legumes também. E aí minha mãe contou, eu me lembro bem que ela falou, olha, sobrou muita batata, e a batata já estava passando do tempo. Ainda não tinha passado, mas já estava passando do tempo. Se ela continuasse ali na banca, ela tinha que comprar outras novas, ela ia estragar e ia ficar ruim, né? Então ela pegou aquela batata e separou. Ela falou, puxa, e agora? Muita batata tem aqui para casa, sobrou ainda.
Falou, vou dar para a vizinha. Mas será que a vizinha vai aceitar? Será que ela vai querer? Não vai ficar chateada? Né? Você lembra disso, mãe? Né? Aí ela foi até a vizinha vendia ovo. Ela vendia ovo. Aí ela chegou lá com o saco de batata, falou, fulano, eu trouxe para você aqui umas batatas, eu não sei se você vai aceitar, mas é que já não vendeu e está quase perdendo, mas elas estão boas ainda. Aí a vizinha sorriu, agradeceu, falou, olha, você não sabe, a gente está aqui passando por um momento difícil, a gente só está comendo de mistura ovo. Fala, ai Deus, eu queria ter outra mistura, é Deus que te trouxe aqui. Olha, irmãos, é simples, mas tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo fala para você assim, hoje você vai comprar, aqui, está fazendo a sua compra, compre uma caixa de leite a mais. E você vai levar para aquela pessoa que Deus coloca no teu coração. A gente tem que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. E embora a voz de Deus, ela é como o som de muitas águas, a voz de Deus é também como um sussurro suave na nossa alma. Às vezes o Espírito Santo só fala assim, como uma ideia que surge. Faça isso. Faça isso. Para você saber se é da vontade de Deus, essa ideia que surge de bondade, você fala assim, isso aí, faz bem ou mal? Faz bem. Isso aí, glorifica a Deus ou não glorifica a Deus? Glorifica a Deus. Então eu acho que é o Espírito Santo que está falando. Compre um lanche e dê para fulano, abençoe aquela vida. Seja um doador guiado pelo Espírito Santo. Olha, o Senhor colocou no meu coração, eu quero ofertar em cima desta causa da minha vida. Faça votos diante do Senhor e cumpra. Faça votos e cumpra. Senhor, se o Senhor abrir essa porta que eu tenho buscado, que eu tenho clamado, que eu gostaria, se o Senhor abrir essa porta, eu me comprometo a devolver aí o primeiro salário a Ti. Votos que você faz diante de Deus. Se sair esta causa, se acontecer isso. Jacó, ele saiu da casa do pai dele, fugido. Aí ele estava caminhando e um belo dia ele fez um voto diante do Senhor. Ele falou, Senhor, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor me abençoar em todos os meus caminhos, se o Senhor não me abandonar em nenhum momento, eu faço um voto diante de Ti, de que de tudo que eu possuir, eu te darei o dízimo. Voto de Jacó. E foi fiel diante do Senhor. Faça votos diante do Senhor e cumpra os seus votos. Eu ouvi um testemunho essa semana de um irmão de uma outra igreja, e ele estava testemunhando que ele ouviu o pastor ministrando e falou assim, olha, coloque diante do Senhor, faça votos diante do Senhor e fale, Senhor, essa oferta eu estou entregando a Ti, não como troca, mas porque eu sei que o Senhor vai abençoar e a minha filha vai conseguir entrar numa boa faculdade. Vai conseguir uma boa... Então já estou entregando esta oferta de gratidão a Ti, esse voto de gratidão a Ti. E ele foi lá e ofertou na casa de Deus, na igreja. E aí ele contou esse testemunho, que a filha dele, o sonho dela era fazer medicina e ela conseguiu passar numa faculdade federal. E ele agradeceu a Deus. Você pode falar assim, mas é porque ela era estudiosa, porque ela era isso, porque ela era aquilo. Pode ser, mas que ele fez um voto diante do Senhor e o Senhor o honrou. O Senhor o honrou. Só não faça voto de tolos. Faça votos conscientes e cumpra diante de Deus. Amém, gente? Seja um doador guiado pelo Espírito Santo. O Espírito da verdade os guiará em toda a verdade. Generosidade liberta do poder de Mamon. Não seja avarento. Doe. Não estou falando para você desperdiçar, mas doe. Presta atenção numa coisa. Para você saber se o espírito de Mamon está dominando o coração e a vida. Se você na hora da oferta, você não consegue dar 20 reais,
R$50 porque você fala assim, é muito. Mas a hora que acaba o culto e você vai sair, você gasta R$100 numa coisa que é supérflua, você tem que tomar cuidado em quem está dominando o teu coração. Amém? Você tem que falar assim, eu não estou falando que você tem que pegar e dar, mas você tem que ter isso no seu coração. Senhor, eu vou te dar o meu melhor, toma, recebe. Se na hora que você abre sua carteira para ofertar, para dizimar, você fala assim, é muito, isso aí não, acho que não posso, não é para mim dar tudo isso. Mas na hora que você vai consumir alguma coisa, e eu não estou falando de coisas de necessidade, tá? Estou falando, olha, eu vou ter que pagar aqui a água, a luz, o gás da minha casa. Não estou falando disso, estou falando de coisas supérfluas. Se você é generoso no supérfluo, você sai e você fala assim, nossa, eu fui hoje e eu gastei R$300 naquele restaurante, mas eu não tive coragem de dar a oferta ao Senhor porque eu achei que era muito. Comece a examinar o teu coração. Será que o mamão não está dominando? Estão entendendo? Faça essa análise, faça isso diante do Senhor, sabe? O propósito é viver livres para servir a Deus, sermos livres para servir a Deus. O dinheiro, ele é um bom servo, mas ele é um péssimo senhor, Quando Deus é o Senhor das nossas finanças, nós vivemos em paz. Mesmo em tempo de crise, nós temos contentamento, mesmo sem a abundância. Nós somos generosos porque confiamos no Senhor, o nosso provedor, o nosso Jeová Jiré. E para encerrar essa mensagem, eu quero fazer a pergunta: quem é o seu Senhor? Deus ou Mamon? Quem domina o teu coração? Se coloca de pé no teu lugar. A equipe de louvor pode subir para cá. Hoje é um tempo de você entregar totalmente suas finanças ao Senhor Jesus. Entregar ao Senhor. Sabe, orar e falar, Senhor, eu não quero ser escravo do dinheiro, mas eu quero ser teu servo. Quero que o Senhor reine sobre mim, sobre a minha vida, sobre as minhas finanças, sobre o meu caminhar. Eu não quero ser dominado por Mamon. Não quero ser dominado por Mamon. Amém? Eu queria que vocês cantassem aquela canção que foi cantado, Quebrantado. Quebrantado. É uma canção que fala isso. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar. Sabe, você possa cantar ao Senhor Jesus. Mas antes de você louvar, feche os teus olhos, eu quero orar por você. Entrega hoje o teu coração. Fala, Senhor, eu não quero ser dominado pelas finanças, eu não quero ser dominado pelo dinheiro, eu não quero que o dinheiro seja Senhor da minha vida, mas quero que o Senhor, Deus, Jesus, seja o Senhor de tudo que tenho e possuo. Senhor, nós oramos nesse momento, ó Pai, a Tua igreja, os meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa, neste momento, ó Pai, oramos para que a Tua mão esteja sobre cada vida. Nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Se porventura, Deus, o dinheiro está tomando um lugar de honra na nossa vida, nós pedimos perdão, Senhor. Nós não queremos ser dominados por mamon, não queremos ser dominados pela ganância, pela avareza, mas queremos que o Senhor Jesus seja o Senhor e Salvador da nossa vida, do nosso coração. Entregamos hoje o nosso dinheiro, as nossas finanças diante do Teu altar. Reina sobre a minha vida, reina sobre a minha casa, reina sobre as finanças, em nome de Jesus. Eu oro e abençoo a cada vida que está aqui, ó Pai. Cada um que está aqui hoje colocando o seu coração diante de Ti. Que nós possamos olhar para a cruz, que possamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé.
Seja o Senhor o Deus da nossa vida. Quebrantado estamos diante de Ti. Vamos adorar ao Senhor.